Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 20 de março, começando aí a segundona, né? Segundou, para quem trabalha, tá no trabalho, muitas vezes você já é aposentado e você já está em casa fazendo também suas atividades, com certeza, né? Vamos que vamos na leitura da Palavra de Deus, Números capítulo 30, do versículo 1 até o 31, versículo 54. Vem comigo? Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia a anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça, que ainda mora na casa dele. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel envie 1000 homens para a batalha. Assim escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque, e atacaram Midian como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Não tem jeito de falar em Midian e não lembrar da Midian, né? Midian, minha sobrinha, a quem eu dei o nome, eu que escolhi esse nome para ela. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor.
Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiverem relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens, tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho ou chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com a água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão a metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essas porções tiradas da parte do exército do sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos animais. Entregue, fui olhar ali se ali era 500 mesmo, era 500, aqui é 50, tanto de pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675 mil ovelhas e 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor. 36 mil cabeças de gado, das quais 72 eram tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram tributo ao Senhor. E 16 mil virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gados, 30.500 jumentos e 16 mil virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como ofertas ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Lucas 4, de 1 a 30. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu. Encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras, que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é este o filho de José? Então ele disse: sem dúvidas vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isto, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Salmo 63, de 1 a 11. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria eu te louvo, ou te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és meu auxílio. À sombra de tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Provérbios 11, 20 e 21. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas eles se alegram
com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. Oh, bênção! Por isso vale a pena fazer o correto, o que é certo, obedecer ao Senhor. Não é verdade? Então encerramos mais um dia nossa leitura, que esse dia seja memorável, que essa semana seja abençoada e que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom! Vamos?